Olá, seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Hoje é quarta-feira e nós vamos ter um tempo especial neste momento. Eu quero que você pegue aí uma caneta, um caderno, para você anotar algumas coisas que eu acredito ser interessante para você. Eu quero nesta quarta-feira falar a você que eu estarei nas quartas-feiras abordando assuntos que serão temas interessantes, como casamento, com quem eu devo casar, devo esperar em Deus para um casamento, eu casei e agora não está dando certo, o que aconteceu? Enfim, vários temas relacionados com família, com escolhas, e eu quero que você esteja se preparando para todas as quartas-feiras, às 20 horas, você está junto conosco no canal da IEQ Santa Teresa. Hoje eu quero falar com você um tema bastante importante para os dias atuais, sobre o medo. O que é o medo? O medo é um desejo sufocante, angustiante de se esconder, de fugir e se defender. Defender, fugir, se esconder de algo ou de alguém que te incomoda ou que também é uma ameaça para você. Enfim, o medo sempre está presente na vida do ser humano. E nos nossos dias, o medo tem dominado as pessoas e tem levado as pessoas ao desequilíbrio por causa do medo. O medo dessa pandemia tem levado pessoas a ficarem doentes emocionalmente e doentes fisicamente também. O medo, ele sufoca. O medo, ele traz desespero nas pessoas. O medo, ele traz um transtorno muito grande na vida daquele que está passando por essa crise, a crise do medo. O medo, ele pode ser racional. O que é o medo racional? O medo racional, ele é proporcional ao nível de perigo que nós estamos enfrentando. Por exemplo, um ataque de um cachorro, você sente medo. Isso é natural, é um medo racional. Se você sofre um assalto, uma agressão física, você sente medo, porque isso faz parte da nossa vida, né? É natural você sentir esse medo, que é o medo racional. Isso é importante a gente saber que o medo, muitas vezes, ele é até uma forma de proteção para nós, porque quando você tem medo de alguma coisa, você vai tentar se proteger e evitar algo muito maior. Mas quando nós temos o medo nos dominando, a nossa adrenalina, ela dá um salto enorme. E quando isso acontece, o nosso corpo físico, ele sofre com esse aumento, com este salto na nossa adrenalina, quando nós estamos com medo. E o medo racional, ele já diz racional, quer dizer que está dentro da possibilidade de você sentir medo. Agora, o medo que não é racional, o medo, ele traz uma sensação de desespero, um exagero nesse medo. Então, este medo, ele pode fazer com que você venha olhar para aquela situação muito maior do que a verdadeira realidade. Então, nós precisamos buscar entender
qual é o tipo de medo que temos, se é o medo racional ou se é o medo irracional, que é o medo que nós sentimos de uma maneira grande frente a uma realidade que não é real, que nós estamos imaginando aquele medo. E temos também, amados, por exemplo, quando você é assaltado, quando você é agredido, você passa por uma sensação de medo e você tenta se proteger, não saindo de casa. Às vezes a pessoa bate o carro ou sofre uma batida, ele fica com medo de dirigir. Isso são coisas que podem acontecer conosco, mas quando esse sentimento, esse medo nos domina, de nós não queremos sair de casa mais, de nós não queremos dirigir, de nós não queremos fazer outras coisas, então aí este medo já está se tornando um medo irracional. Não há necessidade de termos esse medo, porque a realidade do momento não condiz com o medo, com o grau e nível de medo que nós estamos sentindo. Então, vejamos que o medo racional, ele é viável você sentir que ele é até uma proteção. Agora, o medo irracional, não. O medo irracional é quando você está sendo dominado por ele numa realidade, num nível de perigo que não é verdade. Bem, quando nós vamos falar sobre o medo irracional, vamos falar então que esse medo, ele traz um pânico, ele traz um pavor, ele traz um descontrole, ele traz fobias, ele traz paranoias. E, por exemplo, medo do escuro, medo de ficar só, medo de adoecer, medo de morrer, medo de insetos, medo de ser traído, de ser rejeitado, de ser contaminado, medo do desemprego, medo de ficar pobre. Isso são tudo medos que, num nível, ele é normal, mas quando ele é exagerado, então já passa a ser uma paranoia, pode se transformar numa paranoia, numa fobia. Como, por exemplo, adoecer, morrer. Nos dias de hoje as pessoas têm medo de pegar o vírus, medo de morrer. Mas quantas pessoas morrem por outros motivos sem ser a pandemia? Quantas pessoas morrem de um ataque cardíaco por causa de um estresse elevado, por causa do medo? Porque quando nós sentimos medo, a nossa adrenalina ela vai subir e ela vai trazer no nosso corpo, no nosso organismo, algumas coisas que não serão legal. Então nós, dependendo da nossa saúde física, poderemos ter outros problemas por causa do medo. Então há uma necessidade de nós olharmos para o medo para podermos ter de Deus estratégia para vencermos este medo. Por exemplo, o medo, esse medo irracional e descontrolado, ele traz alguns sintomas para nós, como por exemplo, transpiração excessiva, tremor, respiração acelerada, diarreia, pressão no peito, como se nós estivéssemos tendo um infarto, formigamento no corpo e, entre outros, sintomas, como enjoo, como ânsia de vômito. Esse medo, ele traz fisicamente para nós algumas coisas e isso não é agradável para o nosso corpo. O nosso medo, quando ele é irracional, ele está mostrando um desgaste muito grande para nós, um esgotamento, vamos muitas vezes ao isolamento por causa do medo. E muitas das vezes que sentimos isso é porque existe uma ferida,
uma ferida aberta que não foi tratada e que apenas o momento está mostrando isso. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, avalie o seu medo, avalie o medo que você sente. Esse medo é um medo normal, ele é exagerado, ele é irracional? Que tipo de medo nós sentimos? Depois, você deve fazer o quê? Expressar esse medo. Porque quando nós temos medo, nós queremos nos esconder. E isso nos faz achar que não estamos com medo, quando na verdade nós estamos com medo. Então, nós temos que expressar o nosso medo. Para quem? Primeiramente para Deus, porque Ele nos conhece. Ele sabe tudo de nós. Então, nós temos que dizer a Ele qual é o nosso medo. Nós precisamos falar a Deus sobre os nossos medos. Segundo, nós precisamos falar com alguém, com um conselheiro, com um amigo, com um profissional. Nós temos que falar do nosso medo. Porque quando nós falamos do nosso medo, nós estamos expondo aquilo que está dentro de nós, aquilo que está guardado dentro de nós. E nós também precisamos avaliar o que o medo tira de nós. Porque o medo tira muitas coisas de nós. O medo nos paralisa, o medo nos faz ficar antissocial, o medo não nos deixa avançar. O medo, ele tira muitas coisas. E nós temos que avaliar o que o medo está tirando de nós. A palavra do Senhor nos fala que há poder no nome de Jesus. Então você deve olhar para esse momento de medo e encarar no nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então em Deus é a fonte do amor. Então no amor de Deus, no amor do Senhor, não há temor, não há medo. E no perfeito amor de Deus, lança-se fora o medo. Então lança fora esse medo irracional pelo poder do nome de Jesus. E veja bem, as pessoas muitas vezes, elas são dominadas pelo medo e elas deixam o medo dominar a vida delas. Como por exemplo, uma pessoa que foi traída, ela não quer se relacionar mais porque ela foi traída. Então ela tem medo de ser traída novamente, então ela não abre o seu coração para amar de novo. Uma pessoa que foi rejeitada, ela não se abre para um novo relacionamento, para nova perspectiva, porque ela tem medo de ser rejeitada. E o que é isso? É o medo dominando aquela pessoa. Muitas pessoas entram em um relacionamento que não é aquilo que elas desejam, mas elas entram num relacionamento porque tem medo de ficar só. Elas têm medo de ficar só. Então elas sempre vão estar buscando um novo relacionamento. Amados, o medo, ele quase destruiu a vida de um homem de Deus. Elias, um homem de coragem, um homem de fé, mas no momento de ameaça de Jezabel, ele fugiu, ele se escondeu na caverna do medo. E ele entrou ali, na caverna do medo. E ele ficou ali, e ele entra num quadro de depressão, porque ele ficou ali dentro, ele não queria sair para nada, ele queria morrer. E a palavra diz que Deus enviou o anjo para falar com ele. Por
porque ele estava dominado pelo medo. A porta para a depressão de Elias foi o medo. E essa pode ser a porta para você, mas você deve fechar esta porta do medo e abrir o seu coração para aquele que pode todas as coisas. O Senhor enviou o anjo para falar com o profeta e falou para ele: levanta, come e anda. Levanta, come e bebe para que você possa andar. O Senhor está dizendo para você hoje: levanta, come da palavra, fortifica a sua fé, beba da água do Espírito, do poder do Espírito Santo e caminhe, porque Deus tem sonhos para a sua vida. Mas você tem que sair da caverna do medo e encarar este momento buscando a Deus, buscando ajuda de outras pessoas. Porque o profeta não conseguiu sozinho, alguém teve que lhe ajudar. E talvez você aí precisa de ajuda. Não somente ajuda espiritual, mas também uma ajuda profissional. Uma ajuda de alguém que possa estender as suas mãos para que você levante e que você vença esse medo. Quero deixar essa palavra para o seu coração e orar por você. Senhor, meu Deus e meu glorioso Pai, existem pessoas, Senhor, que estão sendo dominadas pelo medo. Um medo irracional, um medo doentio. E eu quero pedir que este Espírito Santo que me visita nesta tarde, nesse início de noite, possa visitar esta pessoa que está ouvindo agora. Que ele seja revestida do poder do Espírito Santo para enfrentar esse medo, para ser vitorioso e vitoriosa, no nome mais poderoso, o nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu aqui, você aí, e juntos louvando o nome do Senhor. Um abraço, até mais.